Atenção! Onde houver referência bíblica, pause o vídeo e leia os versículos na sua Bíblia. Estudos Bíblicos. Tema: a família cristã. Aula número 18. Assunto: fidelidade. Texto: Romanos 7, 2 e 3. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Introdução. O assunto de hoje, dentro do tema família cristã, é a fidelidade conjugal. A palavra fidelidade é sinônima de lealdade. Ser fiel ao cônjuge implica em uma coisa básica e extremamente importante: amor. A fidelidade é um sentimento profundo e uma das colunas da família. Quando esta coluna se quebra, toda a estrutura familiar estará comprometida. Por se tratar de uma coluna, é difícil de ser reparada, porém não é impossível, e deverá ser reconstituída o quanto antes. 1. O amor, a origem da fidelidade. Se formos fiéis ao cônjuge apenas por estar escrito, ou porque fizemos um voto, provavelmente quebraremos a aliança que fizemos ao casarmos. Mas se o amor for a base de nossa fidelidade, dificilmente esta fidelidade será quebrada. Não esquecer ainda que este amor deve ser alicerçado em Deus. Eclesiástico 4:12b. Em um relacionamento regado de amor, a fidelidade se torna algo natural. A fidelidade é cantada em Provérbios 5, de 15 a 23. Um dos mais lindos poemas de amor está no livro de Cânticos dos Cânticos. Neste livro vemos simbolizado pelo amor do noivo pela noiva, o amor de Cristo pela igreja. Notamos que este amor leva a uma situação de fidelidade mútua, como, por exemplo, citar Cantares 1, 2, 16. 5, 10 e 11. Os olhos da noiva são para o seu noivo, e ela vê nele toda a beleza que pode existir. Para ela, o seu noivo é mais importante do que todos os prazeres. Em Cantares 6, de 8 a 11, também vemos o mesmo da parte do noivo em relação à sua amada. 2. Confiança. A confiança também está ligada à fidelidade. Quanto mais eu sou fiel ao meu cônjuge, mais ele confiará em mim. A desconfiança é um veneno para a família. Este sentimento traz consigo muitos problemas, como, por exemplo, o ciúme doentio. Lembre-se de que o amor verdadeiro não traz consigo ciúme. 3. A palavra de Deus e a lei como respaldo da fidelidade. Ao se unirem através do casamento, homem e mulher tornam-se uma só carne. O matrimônio é contraído de livre e espontânea vontade de ambas as partes. Ou seja, marido e mulher casam porque querem. Deus não obriga ninguém a casar. O compromisso de casamento é feito diante de Deus, do ministro do Senhor e das testemunhas, padrinhos e toda a igreja presente. Também é feito diante da lei através de autoridades competentes e testemunhas. Como prova deste compromisso, dentre outras, existe o documento de certidão de casamento e o livro de registro de cerimônia de casamento religioso. Como símbolo dessa união de Deus, existem as alianças. Durante a cerimônia de casamento é feito um voto de compromisso de fidelidade. Este voto é feito diante do Senhor, do pastor e de todas as testemunhas. O que mantém um casamento não são os votos e promessas de amor, nem tampouco papéis assinados, mas principalmente o amor que leva à fidelidade conjugal e o temor a Deus. Entretanto, não podemos deixar de negar que duas leis exercem força sobre a união conjugal. Primeira, o mandamento da palavra de Deus, Mateus 19, 4 a 6, Romanos 7, 2 e 3, 1 Coríntios 7, 39. Segunda, o casamento civil, registrado em cartório, que garante deveres e direito aos cônjuges. Diante da justiça humana e principalmente da justiça divina expressa na palavra de Deus,
Homem e mulher possuem um compromisso que deve ser honrado. Quebrar a fidelidade significa ferir a ordem de Deus. Quarto, fiéis em tudo. A fidelidade deve ser algo abrangente, ou seja, deve envolver todas as áreas da vida de um casal em todas as circunstâncias. Quando assumimos o compromisso de casamento na igreja, e até mesmo no cartório, fizemos um voto de fidelidade, e este voto, selado com as alianças, continha a promessa de fidelidade independente de circunstâncias, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na adversidade, seja em qualquer situação. Existem casais que rapidamente esquecem dos votos que fizeram diante do Senhor e na primeira dificuldade abandonam o cônjuge, ou ainda começam o festival de ofensas e infidelidade. Até mesmo quando um falhar, pois ninguém há que seja perfeito, devemos lembrar de nosso amor e fidelidade e saber levantar o companheiro. Eclesiástico 4, de 9 a 12. Quinto, o namoro, um treino de fidelidade. A fidelidade conjugal começa a ser treinada no namoro. Certo é que um casal de namorados não necessariamente vão se casar. Entretanto, dizer que este casal ainda não tem compromisso é tolice. O namoro cristão pode não terminar em casamento, mas certamente visa o casamento. Durante o namoro, coisas básicas são treinadas e entre elas está a fidelidade. Um rapaz aprenderá a ser um marido fiel durante o namoro, uma moça idem. A prova de que os namorados são compromissados é que não podem namorar duas moças ao mesmo tempo. Se um namorado cristão trair sua namorada, ele não cometeu adultério, pois não são casados, mas foi infiel. Esta atitude poderá levar às seguintes consequências. Primeiro, término do relacionamento. Se não é fiel agora, será depois do casamento? Segundo, reprovação por parte dos pais. Terceiro, disciplina na igreja. Traição é pecado, não se brinca com o sentimento do próximo, além de ser mau testemunho. Seis, fidelidade no noivado. Se durante o namoro já existe um compromisso, que dirá durante o noivado? Neste período, o compromisso é mais sério ainda do que no namoro, pois, primeiro, há um voto de noivado feito em cerimônia diante de Deus e da igreja. E, segundo, o noivado é oficialmente um preparo para o casamento. Nos tempos bíblicos, o noivado era praticamente um casamento, e quebrar a fidelidade durante este período poderia custar a própria vida. O noivo era chamado muitas vezes de marido. Veja como exemplo o caso de José e Maria. Eles não eram casados, mas tinham um compromisso de noivado. Por isso José temia que apedrejassem sua noiva, por ela estar grávida. E como ele não era o pai e imaginava que ela o tivesse traído, por amor resolveu deixá-la. Mateus 1, de 18 a 25. Em todos os exemplos do relacionamento de Jesus com a igreja, ele é chamado de noivo e a igreja de noiva. Isto, porém, não diminui o seu compromisso conosco e nem o nosso com ele. O nosso noivo é fiel e virá nos buscar. Sétimo, a cobiça. Desejar o namorado de alguém é cobiça, e isto é pecado. Este tipo de atitude não cabe a cristãos. Se o rapaz tenta tomar a namorada do irmão, ou se a moça tenta tirar a namorada da irmã, ela está cometendo um pecado sério. E se não for corrigida, esta atitude, um dia, esta pessoa poderá cometer um adultério. Quando se trata de noivos, a seriedade é maior ainda. E com casados, cobiçar a mulher alheia ou o marido de alguém é adultério. Conclusão. Aprendemos nesta aula sobre a fidelidade conjugal e vimos que ela está embasada no amor alicerçada em Deus. Aprendemos também que esta fidelidade ganha força com o temor da palavra de Deus e ainda com a lei. Vimos que a fidelidade se inicia a partir do momento do namoro, estendendo-se pelo noivado e perdurando por toda a vida de casado.
Estudamos que a fidelidade conjugal abrange a todas as áreas da vida, independente das circunstâncias, e que quebrar esta fidelidade é algo bastante sério.